Bom, pessoal, então vamos dar continuidade ao conteúdo, certo? Então, como eu tinha comentado no último vídeo, a gente hoje vai falar sobre polinômios irredutíveis e ideais maximais, tá? A ideia aqui é a gente observar nesse capítulo que vale um resultado interessante justamente envolvendo esses dois conceitos, tá? Então, primeiro, a gente vai considerar novamente o domínio K de x, onde K é um corpo, né? O domínio dos polinômios sobre K na indeterminada x. E aí, nesse parágrafo, o que a gente vai fazer é introduzir os polinômios em K de x, que dentro da analogia de K de x com z, né? Que até agora a gente vem muito falando dessa questão, a gente lida com polinômios de uma forma geral em domínio K de x, semelhante ao que a gente já estava acostumado a fazer em z, ou seja, com os coeficientes em z, ou seja, em z de x, tá? E aqui a gente vai ver um resultado interessante, que lá quando a gente estudou os inteiros, a gente viu um resultado que essencialmente foi possível de se obter depois que a gente estudou números primos, né? Então a gente mostrou que uma vez diante desse conceito de números primos e alguns resultados acerca deles, a gente conseguiu provar que todo número inteiro ele pode ser escrito de forma única, né, como um produto de números primos, tá? E aí, aqui no caso dos polinômios, quem vai fazer o papel desses números primos, a gente vai ver que é possível, né, para qualquer polinômio em K de x, a gente escrever esse polinômio como um produto de certos polinômios, certo? E esses certos polinômios é justamente os polinômios irredutíveis que a gente vai definir, certo? E esse resultado que eu acabei de mencionar para os polinômios em K de x, a gente vai provar na próxima sessão, beleza? Então, a gente vai introduzir polinômios em K de x que, com analogia feita com z, eles vão fazer o papel dos números primos, tá? Então, esses polinômios são chamados de polinômios irredutíveis sobre K. Então, o que é um polinômio irredutível? Vamos definir inicialmente isso. Então, seja f de x pertencente a K de x, tal que o grau de f é maior ou igual que 1. Então, a gente vai dizer que f de x é um polinômio irredutível sobre K se toda vez que a gente escrever f de x como um produto de dois polinômios em K de x, então, ou o polinômio g, né, um produto de polinômio g por um polinômio h, ou o polinômio g de x é constante igual a um certo a, ou o h de x é constante igual a um certo b em K, tá? Observem que pela definição de fato a gente pode excluir o caso em que o grau do polinômio é zero, porque nesse caso, se o grau for zero, a única maneira de você conseguir escrever esse polinômio como um produto já vai ser como o grau é zero e significa que ele é constante, né? Então a única forma de escrever esse camarada como um produto de dois polinômios em K de x é quem? A própria constante vezes 1, né? Então todo polinômio de grau zero, né, todo polinômio constante ele já é irredutível, tá? Então esse é o conceito de polinômio irredutível, beleza? Então claramente claro que a gente tem que todo polinômio de grau 1 sobre um corpo M é irredutível sobre M, tá? E observe também que o polinômio f de x igual a x ao quadrado mais 1 ele é irredutível sobre o corpo R, mas é redutível sobre C. Então, quer dizer, a gente uma coisa que a gente já pode tirar dessa definição é que todo polinômio de grau 1 sobre um determinado corpo M, ele já é irredutível, tá? Porque um polinômio de grau 1, a gente só poderia dividir esse polinômio no máximo por ele mesmo, e aí a gente obteria o quociente como sendo 1 e o resto 0, ou se esse polinômio constante for tal que ele tem, esse polinômio de grau 1, desculpa, for tal que o coeficiente do termo que a gente tem o x seja igual ao coeficiente do termo independente, que aí nesse caso a gente poderia dividir pelo polinômio, né? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, o polinômio ax mais a, eu posso dividir esse polinômio pelo polinômio x mais 1, né? E ele vai ser o quociente vai dar a e o resto é 0. Então ele poderia ser fatorado como sendo a que multiplica x mais 1. Então todo polinômio de grau 1 sobre um corpo M ele é irredutível sobre M, tá? E o que essa outra frase nos diz é que a gente pode ter, obviamente, nem todo polinômio sobre um determinado corpo ele é irredutível, ele é irredutível, tá?
mas ele pode, né? Nem todo polinômio é irredutível, claro, mas no caso aqui está mostrando que a gente pode ter polinômios irredutíveis sobre um corpo, mas que ele é redutível sobre uma extensão desse camarada, certo? Que no caso do polinômio x² mais 1, quem trabalhou com ele anteriormente, mas é muito fácil a gente observar novamente que ele é irredutível sobre R, desculpa, ele não tem raízes reais, mas a gente considerar agora esse camarada numa extensão C de R, na extensão C ele possui duas raízes, tá bom? E é outro resultado, então, que é outra coisa que a gente pode observar, que embora um polinômio ele possa ser redutível sobre um dado corpo, ele pode ser redutível sobre uma extensão dele, tá bom? Claro, a gente diz que ele é redutível quando ele não é irredutível, ou seja, quando você pode escrever ele dessa forma, como um produto, em que nenhum dos dois polinômios é constante, tá bom? Então agora a gente vai provar um resultado que relaciona, como eu falei, né, inicialmente, polinômios irredutíveis e ideais maximais, tá? De que a gente definiu e trabalhou no vídeo anterior, beleza? Aí esse resultado, pessoal, é o teorema 4, certo? Que ele diz o seguinte: você tem K um corpo e P de x um polinômio em K de x. Então as seguintes condições são equivalentes. Item A, P de x é irredutível sobre K. O ideal J é igual a K de x, P de x é o ideal maximal em K de x, certo? E K de x cossentado com J é um corpo, onde o J ele é um ideal desse tipo aqui, certo? Claro, a gente viu, né, que onde o J é o ideal, né, do tipo K de x, P de x, com esse mesmo P aqui, tá bom? É para um P fixo. Se então um P fixo, se isso aqui acontecer, quer dizer que A acontecendo acontece B, B acontecendo acontece C, e C acontecendo acontece, isso implica A, tá? Claro, isso aqui, claro que vai ter um ideal que vai ser desse tipo, porque a gente observou lá anteriormente no último vídeo que K de x é aliás, no penúltimo vídeo, desculpa, que K de x é um domínio de ideais principais, tá? Então, como eu acabei de mencionar, para a gente provar esse resultado, a gente tem que provar que dizer que as condições são equivalentes quer dizer que A é equivalente a B, B é equivalente a C e C é equivalente a A. Então a gente teria que mostrar a priori que A é equivalente a B, né? A se só se B e B se só se C. A gente também pode provar dessa forma, tá? Porque geralmente esse tipo de resultado, ou a gente provaria que o A implica B, B implica C e C implica A, ou então a gente pode provar as equivalências entre duas dessas propriedades, tá? Então, por exemplo, se eu mostrar que A é equivalente a B e B é equivalente a C, então eu também estou formando esse ciclo, né? Porque aí eu vou ter que, obviamente, o C é equivalente a A, por sua vez, pela transitividade, né, do conectivo se somente se, tá? Então a gente também pode provar dessa maneira, certo? Então, o objetivo também de enxergar que a gente vai provar dessa forma é porque aí a gente já ganha uma parte do resultado de forma rápida, porque a gente provou lá na parte do estudo de anéis que se você tem um corpo e você tinha lá J um ideal maximal, então aliás, a gente tinha um corpo e J um ideal. Então a gente viu lá que o K cossentado com J era um corpo, se somente se o ideal J ele era maximal, né? A gente provou esse tipo de resultado lá na parte de anéis, tá? Na verdade, pessoal, lá no resultado não precisa ser um corpo. Na verdade, você tem um anel A, que ele é um anel comutativo com unidade. E pegava J e tomava J um ideal de A. Aí a gente provava que o J era maximal em A se somente se o A concentrado com J é um corpo, tá? Então, como aqui em particular a gente está tomando K um corpo, a gente tem que K de x é um domínio. Então, em particular, ele é um anel comutativo com unidade, certo? Então, no item B implica B se somente se C, aí justamente observando isso, né, que K de x é um domínio, então o B se somente se C, ele é justamente esse resultado que eu acabei de mencionar, né, porque eu tenho um anel comutativo com unidade e J um ideal. Então, esse camarada é maximal se somente se o K de x cossentado com J é um corpo,
Então aí a gente já ganha o B se só se C. De modo que a gente só precisa provar que A é equivalente a B, tá? Então, primeiro a gente vai provar o sentido A implica B e depois B implica A, certo? Então, no caso de A implica B, a gente vai tomar P de X, um polinômio irredutível em K, certo? E aí vai considerar J igual a K de X, P de X, certo? Que é os elementos dados dessa forma, múltiplos de P de X, certo? E aí, como o grau como o nosso polinômio ele é irredutível, né? O grau dele é maior ou igual que 1, né? Pela definição. Então a gente tem imediatamente que o J ele é diferente do K de X, tá? Porque para o J ser igual o ideal de um anel ser igual a ele obviamente tem que conter a unidade. Mas como o grau desse polinômio ele é maior ou igual que 1, o polinômio constante igual a 1 não pode pertencer a o J, tá? E claro, como é maior ou igual que 1 também ele não vai pertencer porque não tem polinômios constantes em J, então obviamente o inverso de um polinômio constante quando eu multiplicar por esse camarada não vai estar em J, tá bom? Aí o que a gente quer mostrar é que o J ele é maximal em... aliás, desculpa, a gente quer mostrar que o K de X quocientado com... Não, desculpa, eu olhei errado aqui. A gente tem que ele é irredutível, né, que a gente acabou de mencionar, considerou esse ideal aqui e vai mostrar que ele é um ideal maximal em K de X, tá bom? Então, lembrando, qual é a definição de ideal maximal, né? Um ideal J de K de X ele é maximal se qualquer outro ideal I, tal que o J está contido em I e obviamente o I está contido em K, a gente tiver que sempre esse I ou é o J ou então ele é o K de X, certo? Ele coloca aqui só I contido em J, I contém J, porque obviamente o I já está contido em K de X, tá? Aí a gente vai provar então que, como eu disse, que o I é igual ao J ou o I é igual a K de X, certo? E claro, aqui a gente já está supondo que o J é dessa forma aqui, né? Que ele vai ser dessa forma para algum... eu tomando P de X eu tenho que esse camarada aqui é o ideal, porque a gente está usando o teorema lá que a gente provou que todo ideal em K de X ele é um ideal principal, tá? Aí o que é que a gente vai fazer então? Vamos lá. A gente tem que I, então o I também, né, por sua vez, certo? A gente vai mostrar aqui igual a J ou igual a K, então a gente vai usar o fato que o I também, como é um ideal de K de X, é um ideal principal, certo? Então a gente tem por hipótese, a gente está tomando esse de modo que o J está contido nele. Aí o J vai ser dessa forma, né? E o P de X, obviamente, o polinômio P de X vai pertencer a esse camarada, certo? Que por sua vez está contido nesse ideal aqui, que é o ideal I, certo? Ele é dessa forma para algum polinômio H pertencente, H de X pertencente a K de X, certo? Mas aí observe, pessoal, esse polinômio pertence a esse conjunto que está contido nesse. Então esse polinômio P de X pertence a esse camarada aqui. Então ele vai ser da forma algum polinômio de K de X vezes esse H, ou seja, ele vai ser dessa forma aqui para algum G de X em K de X. Como P de X ele é irredutível, aí a gente vai ter que ou esse camarada aqui é constante, né? O G de X ele é constante, ou o H de X ele é constante. Claro, constante, quando a gente fala constante aqui, nesse âmbito de polinômio irredutível, sempre é não nulos, tá? Qualquer um dos dois, se for o caso, eles, sendo constantes, são não nulos, certo? Então a gente tem isso. Aí a gente vai justamente entender o que acontece agora com... O que a gente pode dizer de informação sobre esse ideal I, se o G de X for constante ou se o H de X for constante, tá? Ó, se o G de X for constante igual a A, né? Então a gente vai ter que o polinômio H, né? A gente tinha lá que P de X era quem? Era G de X, H de X, né? Então o polinômio H, que obviamente ele pertence ao ideal I, né? Porque o ideal I a gente tomou como sendo K de X, H de X. Esse H em particular é um polinômio em I. Então pela igualdade que a gente tinha, que P de X era igual a G de X, H, se o G for constante, então a gente pode multiplicar em ambos os lados por A menos 1, vai ficar com essa igualdade aqui. Então a gente vai ter que H de X é quem? É um certo polinômio constante, né, em K de X vezes o P. Ou seja, o H de X ele vai pertencer ao J, né?
ele vai ter a forma de um elemento que está em J, é um múltiplo do P. Então daí a gente vai ter o quê? Que todo elemento de I, por sua vez, dessa igualdade, né? Claro, a gente tem que todo elemento de I vai ser um elemento de J. Por quê? Porque se eu multiplicar aqui por qualquer polinômio de K de X, que aí eu vou ter um elemento do ideal I, que é dessa forma, né? Os elementos têm essa forma aqui. Desse lado vai ficar um múltiplo do P de X. Ou seja, eu vou ter que todo elemento de I é um elemento do J. Então, o I, que é isso aqui, o conjunto de todos esses elementos desse tipo, vai estar contido no conjunto de todos os elementos desse tipo, que é o nosso J. Como eu já tinha por hipótese que o J está contido em I, a gente obteve agora, pelo fato do G ser constante, que o I está contido em J. Ou seja, isso nos diz que no caso que o G de X seja constante, a gente vai ter que o I tem que ser igual ao J. Tá? Agora, se for o H de X constante, não o G de X, né? Lá na igualdade P de X igual a G de X, H de X, tá? Bom, se o H de X for constante, então a gente tem que o nosso ideal I, que é dado por isso aqui, ó, ele vai ser o próprio K de X. Porque essencialmente o que a gente vai fazer é pegar todos os polinômios de K de X e multiplicar por esse B. Então a gente vai obter o próprio domínio K de X, tá? E isso, nesse caso, né, o ideal I sendo igual ao K de X nessa outra condição. Então o que a gente mostrou é que pelo fato do polinômio ser irredutível, dado qualquer ideal I que contém aquele ideal lá J, K de X, P de X, ou ele é o próprio I, o I é o próprio J, melhor dizendo, ou o I é igual ao K de X. Então isso mostra que o ideal J, né, pela definição, ele é um ideal maximal. E aí com isso a gente termina a implicação A implica B. Aqui o livro errou, certo? É A implica B. Então agora a gente vai provar a outra implicação, né? B implica A. Ou seja, a gente vai provar agora que se a gente tiver o ideal dado daquela forma, o ideal J, né, dado dessa forma aqui, sendo maximal, a gente vai mostrar que o polinômio P, que esse camaradinho aqui, ele é irredutível sobre K, tá? Então vamos lá. Vamos considerar... Claro, como o J ele é o ideal maximal, a primeira coisa que a gente tem, o J tem essa forma, a gente está considerando que é o ideal maximal em K de X, certo? Então, por definição de ideal maximal, a gente já tem que o ideal é diferente do anel que o contém, tá? Então, nesse caso, como o J ele já é diferente do K de X, a gente tem que o grau de P de X é maior ou igual que 1, tá? Porque como ele é diferente do K de X, ele não vai ter a unidade, certo? E aí, esse camarada, o grau dele já tem que ser, obviamente, maior ou igual que 1, porque se tivesse polinômios de grau 0, aí a gente já teria naturalmente que a unidade pertenceria a J e o J é igual ao K de X, mas não pode porque ele é um ideal maximal. Então ele já é, na definição de ideal maximal, pede-se que o ideal seja já diferente, ele tem que ser diferente do anel que o contém, certo? Pronto, então vamos lá, vamos considerar então agora dois polinômios G de X, H de X em K, de modo que o nosso P de X é igual a G de X, H de X. A gente vai escrever dessa forma, porque o nosso objetivo é mostrar que toda vez que a gente escreve o P de X como um produto desse tipo, um desses polinômios, pelo menos um desses polinômios, na verdade, um deles, né, é constante. Ou o G de X é constante ou o H de X é constante, tá? Claro, tem que ser apenas um deles, porque como o grau de P de X é 1, aqui não pode ser constante, esse também não, porque seria um polinômio constante que tem grau 0, tá? Bom, aí a gente tem, claro, que imediatamente a gente tem que o J está contido nesse ideal aqui, né? Porque ó, se eu olho para o H de X como sendo um polinômio que... Claro, aqui esses dois polinômios são arbitrários, né? Mas como o P de X se escreve dessa forma, então eu tanto poderia dizer que o J está contido no ideal gerado pelos múltiplos do H, como pelos múltiplos do G. Ou seja, eu fixaria um desses camaradinhos aqui, né? E multiplicaria por um outro polinômio, tá? Então todo múltiplo do P seria um múltiplo, né? Seria alguém vezes o G vezes o H, ou então eu poderia olhar isso tanto como múltiplo do H como múltiplo do G. Então ele, no caso aqui, olhou, no caso quando eu multiplico essa igualdade por um polinômio qualquer de K de X, todo múltiplo de P como é um múltiplo de H, ou seja, o J vai estar contido nesse ideal aqui, tá? Como o J ele é maximal, por hipótese, a gente tem o quê? Que o ideal I, esse ideal I ou é o J ou é o K. E é em cima dessas duas possibilidades que a gente vai chegar na conclusão que quando ocorrer uma delas, obriga que um desses polinômios seja constante, e quando acontecer a outra, obriga que o outro seja constante. E aí a gente tem com isso que o polinômio terá que ser irredutível sobre K, certo?
Bom, então vamos lá, ó. Se o J for igual a I, então a gente vai ter que H, né, o polinômio H também ele pertence a J, né? Esse ideal aqui sendo igual a esse, em particular, o P pertence a I e o H pertence a J. Então a gente vai olhar em termos disso aqui, porque a gente quer informação sobre esse polinômio H, certo? Então o H ele vai pertencer a J, que é dado dessa forma, e isso nos diz, obviamente, que o H de x ele vai ser escrito como múltiplo do P. Ele vai ser f de x, P de x para algum f de x em K de x, certo? Então, o que a gente faz agora, pessoal? Pega essa informação, tá? E substitui aqui, ó. No lugar do H, eu vou colocar o f de x, P de x. Então, com isso, eu tenho que o P de x eu posso escrever agora como sendo g de x, f de x vezes P de x, tá? Como o P de x ele é diferente do polinômio nulo, tá? E eu tenho que o K de x é um domínio, então eu vou ter nessa expressão aqui um produto de dois polinômios, dando um polinômio P que é diferente do polinômio nulo. Então, obviamente, se o produto de dois camaradas num domínio está dando diferente do elemento nulo, nenhum deles pode ser o elemento nulo. Então, como o P de x já é, né, diferente, o g de x vezes f de x também será. E pela igualdade aqui, a gente vê que g de x vezes f de x tem que ser 1. Ou seja, o g de x, nesse caso, ele é um polinômio invertível em K de x. Só que nós vimos que os únicos polinômios invertíveis em K de x são os polinômios constantes. Então, daí segue que o polinômio g de x ele vai ser igual a um certo a, diferente de zero, que é um polinômio constante, tá? Então, na verdade, a gente a priori tentou achar uma informação sobre H, mas de fato conseguiu nesse caso, no caso em que o J é igual a I, a gente conseguiu a informação de que o g de x tem que ser, nessa forma de escrever o P, tem que ser constante, tá? Então, se o J for igual a I, a gente obteve que esse camarada tem que ser constante. Agora, vamos olhar o que acontece quando I for igual a K de x. Se o I for K de x, né, a gente tem imediatamente que esse polinômio H aqui, ó, né, aliás, desculpa, I for igual a K de x, o I é dessa forma, né? Se o I está dando igual a K de x, é porque esse polinômio H, como a gente viu até acima que a gente falou isso, ele tem que ser um polinômio constante, não nulo, tá? Porque se ele fosse um polinômio de grau maior que 1, maior ou igual a 1, o ideal I não pode ser igual ao K de x, porque, em particular, o I não vai ter polinômios constantes. Então, o 1, a unidade não pertence a ele. Se isso, então, obviamente, decorre daí, né, que se o I for igual a K de x, o ideal for igual ao domínio K de x, o polinômio H, aqui, que o I é dessa forma, tem que ser B constante diferente de zero, tá? Então, a gente chegou que se, pelo fato do ideal J dessa forma ser maximal, a gente tem que, usando a definição de que ele é maximal, que se para todo ideal I que contém o J e que está contido em K de x, a gente vai ter que o J é o I, ou então o I é K de x. Nesse caso aqui a gente chegou que o polinômio G, né, a gente escreveu o P de x dessa forma, aí nesse caso aqui, onde o I é justamente, a gente considerou como os elementos, como os múltiplos de H, e aí pelo fato de ser maximal, se o J for o I, que vai ser o isso que vai acontecer. Se ocorrer isso, a gente chegou que nessa igualdade tem que o G de x ser constante. Se isso ocorrer, a gente chegou nessa igualdade que o H de x tem que ser constante. Claro, constante, quando a gente fala que sempre é diferente do polinômio nulo. Então isso nos diz o quê? Que sempre que a gente escreve dessa maneira, né, sempre que a gente escrever assim, usando esse raciocínio, a gente sempre vai ter que ou esse camarada ele é constante ou esse aqui é constante. Portanto, o P de x ele é o quê? Irredutível sobre K, como a gente queria demonstrar. Tá bom? Aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre alguns exemplos tratando desse teorema, certo? E aí já vai passar para o próximo tópico. Beleza? Então até a próxima.